Olá, galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. E hoje o caso que foi me pedido foi um lá pelo Instagram, que eu abri a caixinha de resposta e vocês logo me pediram esses, que é um caso também que foi considerado um dos mais cruéis dos Estados Unidos. É para você ver como a mente pode ser perversa e como um ciúme adolescente também pode ser muito cruel. Se você quiser saber de todos os detalhes desse caso, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira também. Aqui eu trago sobre casos criminais e também síndromes e transtornos de filmes e séries. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. E também deixa um like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Shanda Cherry, ela tinha apenas 12 anos quando tudo aconteceu e ela era filha de pais divorciados. Antes ela estudava em uma escola particular em New Albany, porém, quando os pais se divorciaram, ela acabou indo para outra cidade e foi também estudar em outra escola. E nisso ela foi estudar na escola Hazelwood Middle School, que era uma escola pública na época, porque como os pais dela eram divorciados, a mãe dela acabou tendo algumas dificuldades financeiras. Então, nesse momento, ela foi estudar em uma escola pública. Foi aí que ela conheceu a Amanda. Mas quando Shanda conheceu a Amanda, as duas garotas acabaram brigando e até, inclusive, elas levaram suspensão apenas no segundo dia em que Shanda ela começou na escola nova. Mais um detalhe é que Shanda ela não tinha um histórico de uma pessoa que fosse problemática anteriormente. Ela era muito estudiosa, inclusive ela tirava apenas notas ótimas na escola e ela sempre participava de basicamente quase todos os grupos que tinha na escola, tanto até inclusive no próprio time de basquete. Ela tinha muita facilidade de fazer amigos e as pessoas gostavam muito dela, e ela era uma menina extremamente radiante e feliz. E quando ela conheceu a Amanda, as duas se tornaram muito próximas, inclusive logo depois surgiu-se também um romance ali. Mas tinha um problema, que a Amanda, na verdade, ela namorava com outra menina da escola, que era Melinda Loveless. E Melinda, ela tinha muito ciúme da Shanda, claramente, porém não era um ciúme nem um pouco saudável. Inclusive, teve várias vezes que ela falou em público e em voz audível que queria ver Shanda morta. Mas acontecia que a Amanda, ela não se afastava de Shanda e nem muito menos terminava com Melinda. Teve vezes até que a Amanda ela se afastou um pouco da Shanda, mas isso não demorou muito tempo e logo ela se aproximou novamente e ela mandava diversas cartas também para Shanda, porém mesmo assim ela não deixava sua atual namorada Melinda e ficou ali naquele romance com aquelas duas garotas ao mesmo tempo. E foi aí que no ano de 1991, do mês de outubro, Amanda e Shanda elas foram para o baile juntas, porque Melinda falou para Amanda que ela não gostava daquele tipo de evento, então ela não iria e ela resolveu beber com outra amiga dela. Mas aconteceu que ela bebeu tanto naquele dia que ela foi ao baile a fim de descobrir se Amanda e Shanda estavam juntas naquele dia, e o que mais ela temia aconteceu. Shanda e Amanda realmente tinham ido juntas ao baile. E naquele momento Melinda até deu um tapa no rosto de Amanda, porém aquilo estava longe de se terminar, porque após esse baile continuou a mesma história de Amanda ficar tanto com a Melinda e a Melinda escolher ficar com a Amanda também, e também ficar ao mesmo tempo com a Shanda. Foi a partir daí que o comportamento de Shanda também começou a mudar. Como eu falei pra vocês, ela era uma menina extremamente radiante, feliz, e ela sempre se vestia com roupa mais de menininha, por exemplo. Porém, depois de um tempo, ela começou a vestir roupas mais escuras e também a se comportar muito mal e a ir muito mal na escola, o que não era nem um pouco de característica dela. Foi que a mãe, muito preocupada, e também fora as ameaças que ela recebia constantemente de Melinda, foi que a mãe decidiu transferi-la para outra escola. E a princípio seria tudo maravilhoso se tudo se resolvesse a partir daí, porque apesar da mãe de Shanda estar sabendo de tudo que estava acontecendo, seu pai, ele não sabia, na verdade. E também o romance entre Amanda e Shanda não havia terminado, porque por mais que Shanda até ela tentou se afastar algumas vezes, porém Amanda ela mandava cartas constantemente para Shanda, e até também ela ligava todos os dias para a casa de Shanda, e claramente a mãe não queria mais que Shanda ficasse andando com a Amanda, e ela não
passava as ligações. E para isso, ela até tentava mudar a voz, e quando isso também não dava certo, Amanda pedia para que alguma amiga dela ligasse para lá para que ela pudesse falar com Shanda. Então ela sempre ficava perseguindo a garota mesmo que ela tentasse se afastar, e Shanda, ela tinha sim sentimentos por Amanda. Até a mãe de Shanda pegou uma carta em que ela declarava o seu amor para Amanda. Porém, com o decorrer do tempo, o comportamento de Shanda mudou novamente. Ela começou a ser aquela pessoa que ela era e começou a se dar bem na escola novamente. Apesar de todas as tentativas de Amanda se aproximar dela novamente, ela parecia que, de certa forma, ela estava tentando seguir em frente com a sua vida. Mas aconteceu que no dia 10 de janeiro do ano de 1992, Shanda, ela estava na casa do pai dela, e como eu falei, o pai dela não sabia de toda essa história que estava acontecendo ali por trás. Então foram Melinda e outras 3 amigas na casa de Shanda, que foram Toni Lawrence, de 15 anos de idade, Hope Hype, de também 15 anos de idade, e também Laurie Tackett, de 17 anos de idade. Então as meninas bolaram o seguinte plano de apenas assustar a Shanda ali. Supostamente Melinda, ela ficou escondida atrás do carro, e as outras 3 meninas foram ali para chamar a Shanda, que supostamente Amanda estaria esperando por ela em um lugar que era conhecido ali na época, que era uma casa abandonada chamado de Castelo das Bruxas. E foi aí que, infelizmente, Shanda, ela entra dentro do carro, e logo quando ela entra e o carro dá a partida, Melinda, ela sai do banco de trás e começa a ameaçar a Shanda com uma faca em seu pescoço. E como se todo esse susto de ter uma faca no seu pescoço não bastasse, elas levaram ela para esse Castelo das Bruxas, que claramente Amanda não estava lá esperando por ela, era apenas uma mentira que elas inventaram para que conseguisse levar a Shanda para esse lugar. E elas começaram uma série de torturas horríveis. Elas batiam frequentemente na Shanda, e também elas tentaram cortar o pescoço de Shanda, porém como a faca ela não era nada afiada, acabou que só machucou bastante, mas não chegou a cortar o pescoço dela, e deram várias facadas na barriga com essa mesma faca que não era afiada, então só acabou machucando bastante ela e não fez nenhum corte profundo que a levasse à morte. Shanda também, ela chegou a ser enforcada, e todo esse horror durou em torno de 6 horas. Foi aí que as garotas pensaram que, de tanto bater nela, imaginaram que ela estava morta, então colocaram elas dentro de um porta-malas e foram para uma loja de conveniência. Porém, Shanda, ela começou a gritar ali no porta-mala, então elas voltaram para esse lugar novamente para prosseguir com a série de torturas, e inclusive elas pegaram uma chave de roda e também abusaram sexualmente de Shanda com essa chave de roda. Mas claramente a intenção daquelas garotas não era que Shanda saísse dali viva, e como elas foram naquela loja de conveniência que ficava em um posto de abastecimento, elas acabaram enchendo alguns garrafões de gasolina. E com esses garrafões de gasolina, elas enrolaram Shanda em um cobertor ali e encharcaram esse cobertor de gasolina e tocaram fogo logo na sequência. E por fim, queimando-a viva, infelizmente acabou levando também o falecimento de Shanda, de apenas 12 anos de idade. Até Melinda, depois, para se certificar de que Shanda havia morrido, ela voltou ao local com mais gasolina e tocou fogo novamente no corpo dela. Como eu falei, que elas passaram em torno ali de 6 horas torturando Shanda, então Shanda, ela morreu na manhã do dia 11 de janeiro de 1992. Mas as 4 meninas, elas não pareciam nem um pouco arrependidas disso, inclusive elas estavam até animadas. Elas foram naquela mesma manhã, tomaram café no McDonald's e elas pegaram linguiças e até brincaram que aquele era o corpo carbonizado de Shanda. O corpo de Shanda, ele foi encontrado naquela mesma manhã por caçadores que estavam seguindo aquela estrada, e não demorou muito tempo para descobrirem quem foi o autor do crime, porque logo naquela tarde também os pais de Shanda anunciaram que ela havia desaparecido, e logo fizeram a ligação com aquele corpo que foi encontrado com o corpo da menina também que estava desaparecida. E naquela noite, Toni Lawrence, acompanhada dos seus pais, ela estava um pouco perturbada. Ela foi até a delegacia e confessou todo o crime, contando os detalhes de toda a terrível tortura que elas submeteram com que Shanda passasse. E como o corpo de Shanda estava inteiramente carbonizado e apenas a arcária dentária, foi possível fazer a ligação de teste de DNA que realmente tratava-se dela. E logo então, no dia seguinte, todas as 4 meninas foram presas e elas foram julgadas como adultos também, apesar de todas na época serem menores de idade. E até elas tinham possibilidade de sofrer pena de morte, mas a defesa tentou reverter essa possível decisão. Os advogados trouxeram as histórias das meninas que cometeram isso para conseguir uma simpatia do júri e fazer com que a pena de morte não fosse
feita e Melinda Loveless, praticamente a cabeça e a que organizou toda aquela situação, ela tinha uma história de muitos abusos que ela sofreu do seu próprio pai. O seu pai, ele era um homem que era extremamente violento, tanto com sua mãe, como também ele abusou sexualmente da sua irmã mais velha. Apesar de haver uma suposição de que ele havia abusado Melinda também, isso não foi de fato comprovado, mas é uma hipótese que realmente pode ser muito verdade, já que o seu pai já tinha esse histórico. O nome do pai de Melinda é Larry Loveless e mais tarde ele foi também acusado por 11 abusos infantis. Laurie Tackett, ela foi criada em um lar estritamente religioso. A sua mãe, ela era muito devota e muito religiosa e até ela fazia uma série de proibições, como por exemplo, eles não podiam ter televisão, a única música que poderia tocar no local seria música voltada à religião também. Porém, Laurie, ela começou a se rebelar com isso e ela gostava muito de ouvir rock, ter o seu cabelo curto e usar roupas mais escuras também, e ela ia de calça jeans para a escola ou short escondida da sua mãe. Quando a sua mãe descobriu que ela fazia essas coisas escondida dela, a sua mãe chegou a espancá-la e a basicamente quase deixar com que ela morresse enforcando-o com uma corda. Foi quando a partir daí a casa de Laurie começou a receber visita de assistente social para validar de que ela não sofria mais nenhum abuso físico da sua mãe. Mas só que por outro lado, Toni Lawrence e Hope Hape, elas não apresentavam esse histórico problemático e até as pessoas que souberam que ela participou desse crime hediondo ficaram muito surpresas, porque as meninas, elas até então não tinham nenhum problema de comportamento. E nisso a defesa alegou que na verdade as duas garotas, elas sofreram pressão psicológica das outras duas para que elas realizassem esse crime. E como Toni Lawrence acabou confessando esse crime, ela recebeu a pena mais leve. Então ela recebeu a pena de no máximo 20 anos e ela foi solta no dia 14 de dezembro de 2000, após cumprir 9 anos de prisão. E ela permaneceu em liberdade condicional até dezembro de 2002. Hope Hape, ela foi condenada a 60 anos de prisão. Porém, a defesa recorreu e ela foi condenada a 35 anos. Mas ela foi solta no dia 28 de abril de 2012, após ter cumprido 14 anos da sua pena original. Melinda Loveless e Laurie Tackett, elas foram condenadas a 60 anos de prisão e foram as duas que passaram mais tempo presa. Laurie, ela foi solta no dia 11 de janeiro de 2018, após 26 anos em que o crime ocorreu. E Melinda, então, ela foi solta no dia 5 de setembro de 2019. E tem só mais um detalhe de alguns relatos de quem acompanharam elas na prisão. A única que aparentou sentir mais remorso foi a Laurie, que ela também foi a única a não pedir antecipação da sua pena. E tem só mais um detalhe, que quando Melinda estava na prisão, ela acabou aprendendo a treinar cães de guia. E até houve ali um envolvimento entre a mãe de Shanda e de Melinda, porque a mãe de Shanda, ela mandou um cão de guia para que Melinda treinasse sem que ela soubesse que foi a mãe de Shanda que mandou. E quando ela soube, ela ficou muito surpresa, e quando as pessoas souberam disso também, muitas pessoas acusaram a mãe de Shanda. Porém, a mãe de Shanda, ela disse que ela sabia o que estava fazendo e afinal de contas quem havia sofrido tudo aquilo foi a filha dela, e que a filha dela também iria querer que surgisse algo de bom de toda aquela maldade que infelizmente aconteceu. Então é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês também já tinham ouvido falar, também se você tem alguma dica de algum outro caso que eu possa trazer aqui pra vocês. E não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos também. Muito obrigada por terem assistido até o final. Valeu, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!